Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Você eventualmente não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior aqui do vídeo. Depois você ativa o sininho do YouTube para que você, com isso, em primeiro lugar, se inscreva no nosso canal clicando no livro e receba as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui ao clicar no sininho. Também um salve para vocês que estão nos acompanhando, eventualmente assistindo esse vídeo por meio da plataforma acadêmica arturvieiracursos.com.br. Esse Arthur é sem H, A-R-T-U-R, arturvieiracursos.com.br. Lá os senhores encontrarão cursos gratuitos, inclusive com a emissão de certificados, diploma, tá certo? Bom, no vídeo de hoje quero continuar a análise daquela etapa introdutória da petição inicial, do procedimento comum. Já vimos os requisitos da petição inicial, vimos as hipóteses de indeferimento da petição inicial, as hipóteses de emenda da petição inicial. Eu gostaria agora de tratar com os senhores a respeito do artigo 332. O artigo 332 trata do que se chama a improcedência liminar do pedido ou improcedência lime facie. Bom, in limine, veja bem, eu estava tratando com os senhores nos outros vídeos, sempre dizendo o seguinte: uma vez que a petição inicial esteja ok, uma vez que a petição inicial atenda todos os requisitos, esteja a contento, o juiz, em regra, vai determinar a citação do réu para comparecimento da audiência. É verdade? Sempre falei esse em regra. Eu disse que quando a petição inicial estiver incompleta, estiver faltando algum detalhe, algum requisito, o juiz vai determinar a emenda da petição inicial. E se a emenda da petição inicial vier a contento, ou seja, com a emenda da petição inicial foi suprido o vício processual, você juntando a petição inicial originária com a emenda da petição inicial, está tudo ok, o juiz vai determinar, em regra, a citação do réu para comparecimento da audiência. Eu falei isso diversas vezes nas aulas anteriores, nos vídeos anteriores. Por que eu falava sempre em regra? Justamente porque nós temos a hipótese do artigo 332. O artigo 332 trata da hipótese pela qual nós teremos a extinção do processo, não por uma sentença terminativa. As hipóteses de indeferimento da petição inicial do artigo 330 levam a uma sentença terminativa. Artigo 485, tratamos disso. Aqui no caso do 332, a petição inicial está ok. O problema não é formal, o problema não é tanto processual. Aqui nós temos uma questão quanto ao mérito, quanto ao pedido que é formulado. Nós teremos uma sentença que julga o mérito, uma sentença definitiva, antes mesmo de citar o réu. O processo pode, em tese, terminar com uma sentença definitiva que julga o mérito, julga o que é pedido, sem a participação do réu, sem que o réu integre a relação jurídica processual, sem que ele seja integrado à relação jurídica processual por meio da citação. Por isso que se chama julgamento liminar de improcedência liminar do pedido. E também no nome nós temos aqui a razão de ser e a justificativa constitucional. Por que esse dispositivo, por que esse instituto já foi declarado pelo STF como sendo constitucional? Por que ele não fere o nosso processo constitucionalizado, a nossa ordem jurídica constitucional? Porque percebam, é um julgamento final de mérito, é verdade, julga-se o pedido formulado pelo autor, é verdade, sem a participação do réu, também é verdade, mas o réu ganha. Tudo aquilo que ele ganharia participando do processo, ele vem a ganhar sem participar do processo. Então, sua participação é desnecessária. Aqui nós temos uma hipótese de contraditório desnecessário, contraditório inútil. Por quê? Porque a sentença será de total improcedência, não procedência, improcedência dos pedidos formulados pelo autor. Então nós veremos que tem um rol no artigo 332 das hipóteses em que isso é admissível. Naquelas hipóteses, todas, o autor vai sucumbir. O pedido formulado pelo autor não tem subsistência jurídica. Então o juiz não precisa percorrer todo o procedimento para que ao final do procedimento, inclusive com a participação do réu, ele venha a julgar improcedente
algo que ele já sabia ser improcedente desde a petição inicial. Então ele pode, recebida a petição inicial, vejam, aqui não é que a petição inicial não vai ser recebida. Nós já superamos a etapa, a análise do despacho preliminar. O despacho preliminar do juiz foi positivo. O despacho inicial do juiz quanto aos requisitos da petição inicial foi ok. A petição inicial está perfeitamente formulada. O problema dela não é de forma, o problema dela é de conteúdo. O pedido formulado é que deve ser julgado improcedente. E estando nas hipóteses do 332, o que o procedimento fez foi justamente antecipar esse momento. Tá? Daí se falar em julgamento liminar de improcedência. Eu quero bater nessa tecla, somente nas hipóteses em que o autor venha a sucumbir integralmente, de total improcedência, de modo que o réu venha a ganhar. O réu que nem participou do processo, ele não vai ter nenhum prejuízo processual, justamente porque a decisão não vai atingir a sua esfera jurídica, mas sim a esfera jurídica do autor. Tá certo? Então vamos ao artigo 332, temos algumas coisas aqui para analisar, para enfrentar. Diz o artigo 332, nas causas que dispensem a fase instrutória, já vou parar. No código anterior, falava-se em causas exclusivamente de direito. As causas que discutam questões exclusivamente de direito. No código atual, código vigente de 2015, fala-se nas causas que dispensem a fase instrutória. A dispensa da fase instrutória inclui as questões exclusivamente de direito, porque não se produz prova sobre direito, pelo menos em regra. No entanto, essa é uma expressão, a do código vigente, é uma expressão mais ampla, porque pode incluir as questões exclusivamente de direito, mas também pode incluir eventuais questões de fato que o autor já trouxe a prova de plano na petição inicial. E aí, quanto aquilo já foi suficiente para formar o convencimento do juízo, não seria necessário uma fase de instrução probatória. Sobre aquilo que foi pedido pelo autor, não é uma questão exclusivamente de direito, porque se for é fácil, é uma questão de direito e de fato, mas quanto à questão de fato, o que demandaria uma produção de prova, instrução probatória, essa prova já está produzida pelo autor na petição inicial. Então veja que essa expressão, nas causas que dispensem a fase instrutória, inclui o regramento anterior, as questões exclusivamente de direito, mas também inclui a eventual hipótese de uma discussão jurídica sobre direito e sobre fato, na qual é dispensada a fase instrutória, porque já está provado aquele fato. Ou o fato discutido é fato notório. Fato notório também dispensa a fase instrutória. Tá? Então veja que é uma expressão mais ampla. Vou continuar. Nas causas que dispensem a fase instrutória, esse é o primeiro requisito. Tem que ser uma demanda que dispense a fase instrutória. O juiz, vírgula, independentemente da citação do réu. Então a citação do réu é desnecessária. Não é um requisito de dependência para o que nós vamos ver aqui. Então, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido. Como nós havíamos dito, como nós dizemos, isso só pode ser aplicado nas hipóteses de total improcedência. Então nós temos um primeiro requisito, causas que dispensem a fase instrutória, o começo do caput. Um segundo requisito, que a sentença seja de total improcedência, de modo a não atingir a esfera jurídica do réu que não participou. Daí não se falar em lesão ao contraditório, a participação no processo. Quem foi prejudicado pela sentença de improcedência foi o autor, que participou do processo. Tá certo? Então esse é o segundo requisito. Terceiro requisito, que esteja em um dos incisos ou no parágrafo 1º do artigo 332, porque ele continua o caput. Julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar. Dois pontos. Então aqui o problema, volto a dizer, não é de forma, não é formalidade, requisito da petição inicial. Aqui o problema é de fundo, problema de conteúdo. É porque o pedido formulado, o pedido contraria. Então o pedido que contrariar. E aí vem alguns incisos. Tá? Eu quero, antes de analisar os incisos, tratar com os senhores aqui de algumas hipóteses, um dispositivo do Código de Processo Civil e alguns enunciados do FPPC, para deixar claro para vocês que isso não se aplica exclusivamente no procedimento comum. Tá? Então a primeira consideração que eu sugiro remissão aí dos senhores é quanto ao artigo 968, parágrafo 4º. 968, parágrafo 4º. Lá nesse dispositivo está expresso que
Essa hipótese do 332 também se aplica à ação rescisória. A ação rescisória é um tipo de procedimento, uma demanda originária no tribunal, uma das hipóteses de competência originária dos tribunais. A ação rescisória visa rescindir uma sentença proferida por um órgão inferior. Então você vai para o órgão hierarquicamente superior para tentar rescindir a sentença proferida por um órgão inferior. A lógica é essa. Então na ação rescisória, que é uma demanda autônoma, então não é a análise recursal do tribunal, uma demanda autônoma de competência originária do tribunal, nós vamos aplicar também o 332, quando a petição inicial da ação rescisória se enquadrar nesses moldes aqui. Essa é a primeira consideração. Segunda consideração é que isso que está expresso aqui no 332 também deve ser aplicado ao sistema dos juizados especiais. Vejam, o 332 ele se aplica em tese para a justiça comum, vamos assim dizer. O que disciplina o procedimento do juizado especial é a Lei 9.099 de 95, é a Lei do GEF e a Lei do GEFP. Mas nós temos a aplicação subsidiária, supletiva do Código de Processo Civil. É o diploma jurídico central quanto ao processo, com toda certeza. E aí vem a doutrina, na verdade, a doutrina já dizia isso, mas para dar maior substrato hermenêutico, vem o enunciado de número 507 do FPPC. FPPC é aquele conjunto de enunciados chamado Fórum Permanente de Processualistas Civis. São enunciados que são aprovados apenas à unanimidade pelo quórum, tá? O quórum é de unanimidade. E aí vem o enunciado 507, diz que o 332 aplica-se ao sistema do juizado especial civil. Nessa lógica da aplicação do 332 ao juizado especial civil, também o enunciado 43 da Infam. Aí já é outro conjunto de enunciados interpretativos. O enunciado de número 43 da Enfam. E-N-F-A-M. E de escola, N nacional, F formação, A aperfeiçoamento dos magistrados. Então, a Enfam, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados, emitiu o enunciado de número 43 também dizendo que aplica-se o 332 ao sistema dos juizados. E uma última consideração ainda em caráter introdutório, antes de vermos o terceiro requisito, cada uma das hipóteses, é o enunciado de número 294 do FPPC. Porque o enunciado 294 do Fórum Permanente de Processualistas Civis vem afirmar que o 332 é aplicado em relação ao processo do trabalho. Então aplica-se lá a justiça especial, ao processo especial do processo de trabalho, tá certo? Tomar um gole de café aqui com a minha linda filha Júlia, olha aí, ó. E para que não se tenha nenhum tipo de acusação de desprestígio de nenhuma das filhas, aqui nós temos a minha outra filha, a Beatriz. Bom, vamos ver agora quais são as hipóteses em que se permite ao juízo que se profira sentença de improcedência em caráter liminar. Artigo 332. Inciso 1º, quando o pedido contrariar enunciado de súmula do STF ou do STJ. Então, o pedido contraria frontalmente enunciado de súmula do STF ou do STJ. Aqui tem que fazer uma consideração. Nós temos também a previsão, aliás, nós veremos que esse artigo 332, ele em grande medida reproduz o sistema de pronunciamentos judiciais vinculantes que o Código adota nos artigos 926 e 927. Então, por exemplo, o 332, inciso 1º, consta lá do 927, inciso 4º. 927, inciso 4º, diz que tem caráter vinculatório as súmulas do STF e a súmula do STJ. Acontece que o Código tem uma incoerência. Lá no 927, que é o que trata da vinculação, e o 332 não deixa de ser um efeito dessa vinculação, no 927 ele trata de forma mais meticulosa, de forma mais detalhada e mais correta essas hipóteses da súmula. E no 332, inciso 1º, ele não reproduz fielmente. Veja que no 332, inciso 1º, fala enunciado de súmula do STF e enunciado de súmula do STJ. O pedido contraria a súmula do STF, o pedido contraria a súmula do STJ. Mas o 927, inciso 4º, fala mais do que isso. Fala que o que possui caráter vinculatório são as súmulas do STF que tratam sobre matéria constitucional. Enquanto que as súmulas do STJ que possuem caráter vinculatório são aquelas que tratam de matéria infraconstitucional. Então aqui nós temos uma distinção, porque nem todas as súmulas do STF tratam de matéria constitucional. Porque o STF
existe há muito tempo, desde 1890 e pouco, salvo engano de minha parte, enquanto que a criação do STJ se deu com a Constituição Federal de 88. Então, até a criação do STJ, o STF cumulava a análise do direito constitucional e infraconstitucional. Então, tem um apanhado de súmula do STF que não trata de matéria constitucional. E no nosso ordenamento vigente, o STF é competente para se pronunciar exclusivamente sobre matéria constitucional, artigo 102 da Constituição, ele é o guardião da Constituição. Então, 927, inciso 4º, ele é mais técnico. O que vincula são as súmulas do STF em caráter constitucional, em matéria constitucional. E o que vincula são as súmulas do STJ em matéria infraconstitucional. Um não pode meter o bedelho, um não pode interferir na competência do outro. Veja que pela análise do inciso 1º você pode ser levado ao engano. Então cumulem o 332, inciso 1º, com o 927, inciso 4º. E isso também está assinalado no enunciado de número 146 do FPPC. O enunciado de número 146 do FPPC diz que o 332, inciso 1º, deve ser aplicado na leitura do 927, inciso 4º. Tá ok? Perfeito? Segunda hipótese. Nós teremos o julgamento liminar de improcedência quando o pedido contrariar acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos. E aí a técnica do recurso repetitivo também está no 927, inciso 3º. 927, inciso 3º, diz que os acórdãos proferidos em recurso repetitivo pelo STF e pelo STJ vinculam, e o dispositivo do Código que trata desse RESP e RR repetitivo são os artigos 1036 a 1041. Então, cumulem o 332, inciso 2º, com 927, inciso 3º, e 1036 a 1041. Tá certo? Bom, inciso 3º. Nós teremos o julgamento liminar de improcedência quando o pedido contrariar entendimento firmado em IRDR ou IAC, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou incidente de assunção de competência, IRDR e IAC. Isso também está no 927, inciso 3º. Essa hipótese também está prevista no 927, inciso 3º. O IRDR, ele é disciplinado nos artigos 976 a 987, 976 a 987, enquanto que o IAC é disciplinado no artigo 947. Sobre esses institutos, nós trataremos ele largamente lá na playlist sobre processo nos tribunais, tá? Não tem como aqui a gente ficar tratando, senão o vídeo vai ficar absolutamente extenso. Então vocês vão ter que acumular as hipóteses aqui com os vídeos de lá. O que é IRDR, quando que ele pode ser instaurado, quem que pode propor, como é que é o procedimento, como é que se desenvolve os recursos repetitivos, o que é o IAC, nós aprofundaremos lá. O que importa por hora é vocês saberem que isso gera uma possibilidade de julgamento liminar de improcedência, tá certo? E a quarta hipótese é que nós teremos julgamento liminar de improcedência quando o pedido contrariar enunciado de súmula de Tribunal de Justiça sobre o direito local. Isso não existe no 927. Os incisos 1º, 2º e 3º do 332 têm todos referência lá no 927. Mas o 332, inciso 4º, ele não possui referência ao 927. O 927 fala exclusivamente em súmula do STF em matéria constitucional, súmula do STJ em matéria infraconstitucional e também a súmula vinculante. Veja que o 332 não fala de súmula vinculante, e aí na minha tese eu defendo a aplicação extensiva da súmula vinculante, lá incluída no inciso 1º, e também inclui no inciso 4º a súmula do tribunal local, o que não consta no 927. Mas atenção ao inciso 4º, não é qualquer súmula do tribunal local que gera o 332, julgamento liminar de improcedência. É a súmula do TJ local sobre direito local. E aí faz sentido, nós devemos lembrar que a gente vive numa federação. Se é sobre direito local, veja, a Assembleia Legislativa do Estado X proferiu um ato normativo que está sendo impugnado. E aí qual é o órgão máximo para pronunciar sobre aquele ato normativo? Direito local. É para acabar em tese aqui no TJ local. Tá certo? É claro que se for uma representação de inconstitucionalidade, aquilo pode subir se tiver um paradigma na Constituição. Mas nas demais demandas, a questão para no direito local, tá bom? Então quem tem competência para dar a palavra final sobre o direito local é o tribunal local. Nós vivemos numa federação. Então veja que o 332 ele tem quatro incisos,
que trata de algumas hipóteses, né? O inciso 1º não fala de uma coisa só, fala súmula do STF, súmula do STJ, eu incluo ali inclusive a súmula vinculante, então seriam 3 tipos de súmula no inciso 1º, um inciso para 3 hipóteses. Veja que o inciso segundo é um inciso só para 2 hipóteses, RE repetitivo, RESP repetitivo. O inciso 3º é um inciso só para 2 hipóteses, IR, DR e IAC. Então nós temos algumas hipóteses previstas nesses 4 incisos. Atenção, não para por aqui. Aqui me parece ter uma má técnica legislativa. Nós temos, diz o 332, que pode julgar liminarmente improcedente, quando a causa dispensar a fase instrutória, independente da citação do réu, quando o pedido contrariar. O pedido contrariar e tem 4 incisos. Te leva a crer que são as 4 hipóteses, né? São as 4 hipóteses regulamentares. Não é. Nós temos o parágrafo 1º também. O parágrafo 1º diz: o juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou prescrição. Então nós temos esses 4 incisos mais decadência / prescrição. O autor formula um pedido que já decaiu, já está prescrito. O juiz pode reconhecer desde logo. Aqui nós temos também um problema. 332, parágrafo 1º, deve ser necessariamente cumulado com o 487, parágrafo único. Olha o que diz o 487, parágrafo único. O 487 é o que trata das sentenças definitivas, aquelas que analisam o mérito. Prescrição, decadência são matéria de direito material, são matéria meritória. Até aí tudo bem. Mas olha o que diz o parágrafo único do 487. Ressalvada a hipótese do parágrafo 1º do 332, que é o que nós estamos ver agora, ressalvada a hipótese do parágrafo 1º do 332, julgamento liminar de improcedência por prescrição ou decadência, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dado às partes oportunidade de manifestar-se. Então, 487, parágrafo único, está dizendo o seguinte: o juiz não pode reconhecer prescrição, o juiz não pode reconhecer decadência sem antes dar às partes oportunidade de se manifestar sobre isso, salvo no 332, parágrafo único, parágrafo 1º. Então, será que numa leitura ao contrário senso do 487, parágrafo único, o juiz, nessa hipótese do 332, parágrafo 1º, pode julgar liminarmente improcedente o pedido do autor reconhecendo a prescrição e decadência sem ouvir o autor? Fred Dier diz que sim, porque o autor teria o ônus de já tratar sobre isso. Me parece que isso vai contra o artigo 9º, que trata do contraditório substancial. Como é que o professor Câmara, por exemplo, Alexandre Freitas Câmaras, interpreta esse 487, parágrafo único, de maneira literal? Diz que não vai ser necessário ouvir as partes. Por que não vai ser necessário ouvir as partes no plural? Porque não citou ainda o réu. Então, a interpretação que se pode fazer para salvar o dispositivo, porque fora isso seria inconstitucional, ao meu ver. Estaria ferindo o devido processo legal, contraditório. Não pode. Sempre que se vai proferir uma decisão contrária a uma das partes, tem que dar a oportunidade de participar, influenciar, contraditório substancial. Mas para salvar o dispositivo, qual é a interpretação que se faz? O 487, parágrafo único, está dizendo que o 332, parágrafo 1º, não vai demandar a oitiva das partes. Claro, porque o réu nem vai ser citado. Então, necessariamente, você tem que ouvir o autor. Olha, autor, estou aqui pensando em julgar liminarmente improcedente seu pedido porque está prescrito ou decaiu. Manifeste sobre isso, porque o juiz pode estar errado, pode ter contado o prazo errado, pode não ter havido uma hipótese de interrupção ou suspensão do prazo, tá certo? Então, o parágrafo 1º deve ser acumulado com 487, parágrafo único. Atenção, isso não leva ao reconhecimento de um reconhecimento do juízo, independentemente da oitiva do autor. O enunciado 294 do FPPC e o 521, na verdade, o enunciado 521 do FPPC, 294 nós já vimos. O enunciado 521 do FPPC também é interessante. Ele diz que o juiz só pode reconhecer de ofício a decadência legal. A decadência convencional não pode, dependeria de manifestação da parte interessada. Acho que isso é interessante, eu concordo com esse posicionamento, uma questão de liberdade individual dos sujeitos. Tá certo? Para encerrar esse vídeo, tratar aqui dos parágrafos 2º, 3º e 4º do 332, que é mais uma daquelas hipóteses de apelação sui generis. É mais uma daquela hipótese em que nós teremos o juízo de retratação na apelação. No vídeo anterior,
Eu deixei claro para os senhores que a apelação é o recurso para impugnar sentença e algumas decisões interlocutórias. Isso para a gente, nesse momento, pouco importa, porque está impugnando sentença. Dessa sentença que julga liminarmente improcedente, cabe a apelação, perfeitamente. E essa apelação, ela é sui generis por quê? Porque, em regra, as apelações geram dois efeitos. Efeito suspensivo e efeito devolutivo. Esses dois efeitos continuam incidindo aqui nesse tipo de sentença liminarmente improcedente. Não é aqui que dá o detalhe. O detalhe está num terceiro efeito. As apelações não geram 3 efeitos como regra, geram 2 efeitos. Mas nós temos aqui um terceiro efeito, que é o que se chama de efeito regressivo. E o que é o efeito regressivo? É permitir-se ao juízo sentenciante regredir, desdizer, se retratar daquela sentença. Recebida a apelação, ele pode olhar e falar assim, apliquei o 332 de forma incorreta. Então, ao invés de subir para o tribunal, o juízo ad quem, para que ele reconheça e ainda me dê uma bronca, eu não vou fazer isso, eu vou me retratar. Eu vou adotar aqui uma atitude humilde, vou falar, olha, o apelante tem razão. Eu tinha aplicado o 332 de forma incorreta, vou voltar atrás. Isso, em regra, não é admissível. A apelação não gera esse tal de efeito regressivo, que permite ao juiz se retratar. Mas nós temos 3 apelações que permitem isso. A primeira nós já vimos, a apelação com base no artigo 331, o julgamento de indeferimento da petição inicial. A segunda hipótese é essa que nós temos de ver agora aqui, a apelação em face do 332, julgamento liminar de improcedência. E a terceira e última hipótese é o 485, parágrafo 7º. Na verdade, amplia o 331. O 331 é uma sentença terminativa e o 485, parágrafo 7º, vai dizer que todas as sentenças terminativas facultam esse tal de juízo de retratação. Aqui no 332, nós temos uma sentença de mérito, uma sentença definitiva, julgamento de improcedência do pedido, que também gera esse juízo de retratação. Artigo 332 e nos seus parágrafos 2º, 3º e 4º, tá bom? Então é uma apelação sui generis também, importante ter isso em mente, isso costuma ser cobrado justamente porque é excepcional, tá certo? Então, senhores, por hora é só, fiquem todos com Deus, obrigado pela companhia, até uma próxima.